Como que eu me vejo? Vamos mandar o link primeiro. Certo? Acho que eu faço isso. Vou fazer isso lá do computador, né? Aqui, troca. Cadê o link? Eu vou mandar por aqui. Tá bom. Então aqui você vai. Isso. Vê se já tá. Conectando aqui. Shabbat Shalom. Para o nosso estudo, né? Sobre as bases da nossa fé. Muito boa tarde a todos vocês. A gente optou por fazer esse estudo pelo Face, porque nem todo mundo tem o Google Meet, nem todo mundo conseguiu baixar, e aí pelo Face vai dar um alcance maior, né? Ao longo do estudo, se você tiver alguma dúvida, eu peço que você escreva aí nos comentários. Eu vou estar com o meu celular aqui também, acompanhando pelo Face. E aí você escreve nos comentários, e aí no final a gente vai tentar responder, né, aos questionamentos, aos comentários, aos comentários e a tudo que for sendo dito por vocês aqui, tá? À medida que vocês forem entrando, coloca aí oi e tal, para saber quem está dentro, né? Já estou vendo aqui que tá a Rayatá, Rafael está aqui também, né? Aí vocês colocam, dão um Shabbat Shalom aí para todo mundo, que é para a gente saber quem que está participando do nosso estudo e para a gente poder responder no caso de dúvida. Gente, é um estudo interativo, fica um pouco limitado pelo Face, né? Mas vocês podem colocar, por favor, coloquem. É muito bom para a gente saber que vocês estão participando, que vocês estão questionando, que vocês estão perguntando, saber o que vocês estão pensando, né, em relação àquilo que está sendo dito. Bom, a gente está começando esse estudo porque a gente acredita que é muito importante a gente ter um conhecimento profundo, ter um conhecimento específico sobre o que é o judaísmo messiânico. Às vezes a gente chega, né, numa sinagoga ou numa congregação judaica messiânica porque a gente gosta, porque a gente acha bonitos os cânticos, porque a gente se identifica, porque a gente se descobriu de ascendência judaica, né, e brasileiros são muitos assim, e a gente começa a caminhar e a gente não sabe exatamente onde a gente está pisando, no que a gente está caminhando. E é realmente muito difícil porque muitas vezes a gente acaba ou passando por cima de algumas coisas importantes ou aprendendo errado, ou até não aprendendo de jeito nenhum. Então, por isso que surgiu essa ideia, agora nesse novo tempo, né, da Kehilat Tzur Israel, da gente começar com esse estudo das nossas bases de fé e de crença. A gente já publicou na nossa página no Face, na nossa página da internet, né, o nosso credo e quem nós somos, e você pode acessar, né, www.congregaçãotzurisrael.com.br, ou nos nossos grupos de estudo a gente também já colocou, a gente vai estar colocando de novo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de tudo, eu queria falar com vocês sobre a questão do judaísmo messiânico. A maioria de vocês já sabe, mas pode ser que alguém tenha chegado, né, novo, não saiba, o que é judaísmo messiânico. O judaísmo messiânico não tem nada a ver com os messiânicos do Jorê. Messiânico simplesmente vem de
Messias, Mashiach, né? E, na verdade, esse nome judaísmo messiânico veio dos Estados Unidos, Messianic Judaism, onde o judaísmo praticado por aqueles que creem ser Yeshua, o Messias, se desenvolveu bastante lá nos Estados Unidos. Praticamente cada esquina, cada bairro, você encontra uma sinagoga judaico-messiânica. Lá está muito desenvolvido, é uma coisa conhecida, é uma coisa aberta, é uma coisa muito conhecida nos meios, até nos próprios meios judeus, né? Então, que a gente possa realmente aproveitar esse estudo. Eu quero fazer uma oração para começar, e que a gente possa realmente estar diante do Eterno, fazendo a vontade dele, aprendendo, estudando, vendo o que ele tem realmente para nos ensinar, né? Eu estou tentando aqui trabalhar com o OBS para ver se a gente consegue escrever, né, algumas coisas e tal, mas a tecnologia eu ainda estou me acostumando com a tecnologia. Então, judaísmo messiânico é o judaísmo daqueles que creem que Yeshua é o Messias. Estou vendo aqui Rafael, Joelcio, Rayá, Eduardo, né, Luiz. Muito prazer, gente, muito prazer mesmo. O bloco de notas 66 não está vindo. Ah, tá. Obrigada. Gabriela, que é a mulher da tecnologia, ela está aqui me assessorando ainda. Gabriela, muito obrigada. Aliás, eu quero agradecer muito a todos que estão com a gente, que estão... todos aqueles que estão com a gente, que estão realmente sendo uma bênção, sendo uma alegria, um apoio, né, nos nossos serviços, nos nossos estudos, na reformulação de muita coisa que a gente está reformulando na congregação. E principalmente agradecer ao Eterno. Eu quero começar com uma oração. Avinu Shabbat Shamayim, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui estudando a tua Torá e o teu Brit Hadashah, estudando aquilo no que nós cremos, estudando quem somos, que nós possamos nos aprofundar naquilo que tu tens para nos ensinar, para que o nosso testemunho possa ser claro, firme e eficaz, e para que a nossa fé seja embasada, para que a nossa fé seja enriquecida, para que a nossa fé seja aumentada a cada dia. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre o que nós vamos embasar esses estudos. Nós vamos fazer uma introdução primeiro do nosso credo, né, que já se encontra publicado. E além do nosso credo, nós vamos estar estudando esse livro aqui, Judaísmo Nazareno, Caminho de Yeshua e seus Talmidim. Por que nós escolhemos esse livro para estudar? Porque esse é um dos livros, é o livro mais completo no Brasil, em língua portuguesa, sobre judaísmo messiânico, né? Ou judaísmo nazareno, judaísmo daqueles que acreditam que Yeshua é o Mashiach, e sobre as Querrilot primitivas. Esse livro foi escrito pelo Tzadok Ben Derer, que muito gentilmente nos cedeu, nos autorizou, né? Vocês viram áudios dele, nos autorizou a estudarmos o livro dele e a explicarmos muito da nossa fé em cima desse livro. Nós vamos estar também usando esse livro aqui, excelente, de Michael Brown, que é um dos maiores nomes do judaísmo messiânico no mundo, tá? Respondendo objeções judaicas contra Yeshua. Ele é judeu, ele é um erudito judeu e um dos maiores estudiosos também em relação ao judaísmo messiânico, uma personalidade mundial. E esse livro tem 2 volumes muito interessantes também, muito interessantes. Ele esmiuça a nossa fé. Nós vamos estar estudando, nos embasando na Bíblia hebraica, na Torá, Tanakh, Ketuvim, Neviim, Brit Hadashah, e no livro, nesse livro que
por estar já esgotado em inglês e não ter em português, esse livro aqui se chama Messiah. É a revelação de quem é o Messias, e é impressionante que nesse livro e no livro do Tzadok eu encontrei trechos enormes que em palavras diferentes dizem exatamente a mesma coisa. Daí a gente entende que o Espírito é um, o Eterno é um, e é Ele que nos guia a nossa busca e ao encontro da verdade. Eu quero falar com vocês só um pouquinho sobre mim, sobre como foi a minha trajetória, né, dentro do judaísmo messiânico. Eu professo o judaísmo messiânico há 22 anos. Desde 1998, eu frequentei uma sinagoga nos Estados Unidos, que era uma sinagoga que parecia um pedaço do céu, uma sinagoga judaico-messiânica, Aron HaKodesh. E dali para frente, em seguida, eu sempre frequentei sinagogas judaico-messiânicas, participei da segunda sinagoga judaico-messiânica do Brasil, e ao longo do tempo, sempre firmada nessa fé. E é interessante que um dia, há muitos anos atrás, eu cheguei para o Eterno e falei assim: Pai, eu sei que a verdade absoluta eu não vou conhecer em vida. É impossível você conhecer a verdade absoluta, a verdade total em vida. Isso nos é velado. Mas me leva o mais perto que você puder da verdade. E aí começou essa jornada no judaísmo messiânico, a descoberta da minha ascendência judaica, a descoberta cada vez mais profunda do quanto o Eterno nos revela através do judaísmo, quanto o Eterno nos revela através dos conceitos judaicos, porque para a gente compreender plenamente quem foi Yeshua aqui na Terra, como funciona a salvação, como funcionam as coisas do Eterno, nós precisamos ter uma ótica judaica. Porque é como o Tzadok Ben Derer bem diz, Yeshua nasceu como judeu, viveu como judeu, ensinou como judeu e morreu como judeu. Então, é muito importante a gente ter essa sabedoria, a gente ter essa visão, para que a gente possa se aprofundar, cada vez mais no conhecimento do Eterno e no conhecimento de Yeshua Ben Yosef, nosso Messias. O Kefa Ben Yehudá tá aqui também, muito obrigado por estar conosco, a Rosa Santos também, sejam muito, muito bem-vindos nesse estudo. Podem colocar aqui suas perguntas, seus questionamentos, no final nós vamos tentar responder a todos, tá? Mas eu queria primeiro eu queria rapidamente falar, hoje é uma introdução, tá, gente? A gente está pretendendo ir até as 6h30, é muita coisa para se falar. Esse estudo ele vai durar enquanto tiver matéria. Se o Eterno assim permitir, todo Shabat a gente vai estar aqui às 7 horas, de preferência 7 às 6h30, quando começar o dia se prolongar, né, a gente pode demorar mais um pouquinho até Havdalah, em geral de 5 até o horário da Havdalah. Então eu gostaria de ler, está aqui para vocês também, o nosso credo, para a gente ter uma ideia geral daquilo que a gente crê, e depois a gente começar a se aprofundar. O som tá bom, gente? Coloca aí, por favor, se o som tá bom. Esse livro do Tzadok, ele é, na verdade, para mim, o melhor livro, o maior referencial que você tem sobre judaísmo messiânico no Brasil e talvez no mundo, o mais completo, né? Ele vem trabalhando nesse livro pelo menos há 15 anos, eu creio. Além do Tzadok Ben Derer ser uma pessoa altamente recomendável, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa íntegra, tanto na sua vida secular, sem medo de se posicionar a favor do Eterno, quanto na sua vida espiritual e na vida como líder espiritual, na vida como erudito. Eu acho que você talvez tenha que aumentar um pouquinho. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí o bloco de notas? Ou está muito pequeno? Dá uma olhada aí se vocês estão conseguindo enxergar ou se tá difícil de ler.
porque o objetivo é ler. Tira o som aí para mim, Gabriela, por favor, e deixa aqui para eu ver os comentários. Estou sendo muito bem assessorada pela Gabi, né? Vou aumentar um pouquinho, é melhor A aumentar. parte que você quiser dar destaque, você vai aumentando. Ou se você quiser, você já Pode aumentar aumenta tudo. Aumenta tudo uma vez. Isso. Melhorou agora? Acho que assim A gente pode diminuir um vai pouquinho, né? tá vendo? É bem isso. Básico. Então, eu vou lendo com vocês, parando e explicando. Mas a ideia é o seguinte, a gente passar rapidamente para ter uma visão geral do nosso credo, e aí depois a gente passar, com base no livro de Sadoc e nos outros livros, passar a estudar especificamente. Hoje a gente vai ver a introdução, e a partir da semana que vem, se o Eterno assim permitir, nós vamos abordar diretamente o capítulo 9, que é sobre quem é Yeshua, que é uma questão central nossa. Criador. Cremos no Yud-Heh-Vav-Heh, Criador dos céus e da terra, o Elohim de Abraham, Isaac e Jacó. Cremos que o Eterno é um, onisciente, onipresente e onipotente. Assim sendo, cremos que pode se manifestar de formas ilimitadas. Para o Eterno não existe limite, ele é onipotente, aquele que tudo pode. Ele pode ser o que ele quiser, se manifestar da forma que ele quiser e realizar aquilo que ele quiser, muito mais do que a nossa mente possa sequer imaginar. Cremos que as essências do Pai, do Filho, a Palavra, e Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, são manifestações do mesmo Eterno, que é um e assim se revela nas Escrituras. Eles são manifestações, eles são emanações. Saíram do Eterno, saem do Eterno e se relacionam conosco através do Eterno. Cremos nas manifestações sobrenaturais do Yud-Heh-Vav-Heh, bem como na existência de dons espirituais, palavra de sabedoria, conhecimento, fé, misericórdia, cura, realização de milagres, profecia, discernimento espiritual, diversidade de línguas, interpretação de línguas e outros dons, desde que autênticos e de acordo com as Escrituras. Para você saber mais sobre os dons, nós vamos falar sobre isso também, mas você pode se reportar à Bíblia, ao Brit Hadashah, né? Especialmente ao livro de Atos, e depois as cartas de Rav Shaul, que explicam como esses dons se manifestam. Você pode ver lá em Atos 2, no Pentecostes, Shavuot, como o Espírito Santo desceu à terra e como eles se manifestam na terra. Mas tudo isso vai ser falado depois em estudo. Escrituras. Cremos que as escrituras bíblicas, que incluem o Tanar, o Antigo Testamento, e o Brit Hadashah, né, a Nova Aliança, são divinamente inspiradas, constituindo a infalível palavra de Elohim em seus textos e manuscritos originais. Inclusive, em relação a isso, eu acho que eu já postei no grupo, tem um excelente estudo do Sadoc falando sobre a autenticidade do Brit Hadashah. E ele cita textos do primeiro século, bem anteriores ao Concílio de Nicéia, porque o que é dito por aí, normalmente, é que no Concílio de Nicéia, a Igreja Católica adulterou tudo. Não é verdade. São textos do primeiro século. O Concílio de Nicéia foi no segundo século, foi muito posterior aos textos do Brit Hadashah, que muitos deles foram encontrados, são autênticos. Existem textos de 60 anos depois da morte de Yeshua, existem manuscritos. Então, o que acontece? Não tem como errar. E esses textos têm sim algumas diferenças pequenas, tipo, num texto fala assim, porque Yeshua fez isso, no outro texto fala, porque ele fez isso. Algumas pequenas diferenças, mas nada essencial, nada que desvirtue a essência das boas novas, nada que desvirtue a essência do Brit Hadashah. E é muito interessante isso, porque se você começa a questionar tudo que está no Brit Hadashah, a ouvir pessoas que dizem, mas o Brit Hadashah foi mudado por a Igreja Católica, sem embasar quais foram as mudanças, quando foram essas mudanças, como foram essas mudanças, você acaba duvidando de tudo. Se você começa a achar, mas não foi assim, mas o nascimento dele não foi assim, mas a morte dele não foi assim, mas não foi bem assim, daqui a pouco você não está acreditando em mais nada.
Eu não estou aqui defendendo que você acredite cegamente em tudo, ao contrário, não acredita em nada que eu te falo. Prova tudo à luz da Torá, porque a Torá é o nosso maior filtro em relação a tudo que é dito. E o próprio Yeshua, ele nunca falou nada contra a Torá. Ele mesmo dizia: nem um tio pode passar da Torá, nem um Yud pode passar da Torá. Então filtra tudo à luz da Torá, pede ao Eterno para entrar com a luz dele, para te inspirar, para te revelar, para te mostrar, para que você possa realmente discernir o que é verdade e o que é mentira. Comigo foi assim e eu tenho certeza que vai ser assim com você. E que a paz de Mashiach seja o árbitro do teu coração. Isso é muito forte, isso é muito importante. Não vamos acreditar em qualquer coisa, em nada que é dito, a não ser que esteja de acordo com a Torá. Depois, de acordo com Tanar e de acordo com Brit Hadashah. Cremos que a literatura e tradição rabínica extra-bíblica é valiosa para fornecer o contexto das escrituras sagradas, mas não é a palavra inspirada do Eterno. Rejeitamos a incorporação de tradições e ensinos rabínicos sem a prévia investigação crítica à luz das escrituras. Isso completa o que eu estava falando para vocês agora. O judaísmo é riquíssimo em literatura, é riquíssimo em livros escritos por homens santos, homens que buscavam realmente fazer a vontade do Eterno. É riquíssimo em figuras, em imagens, em colorido, em coisas lúdicas, em comentários à Torá, comentários às Parashot, muitas vezes fantásticos, né? Como a história das pedras que brigavam entre si para ver qual ficaria debaixo da cabeça de Yaakov, né? Quando ele se deitou e viu a escada com os anjos subindo e descendo. Gente, é muito bom examinar tudo isso, é ótimo, recomendo a todo mundo, mas sempre filtrado à luz da Torá. E muitas vezes esse contexto histórico, cultural do judaísmo, ele é uma ferramenta preciosa para a gente entender Yeshua. Por exemplo, no episódio da ressurreição de Lázaro, a tradição judaica dizia, principalmente a tradição judaica da época, porque na época de Yeshua havia expectativa de que o Messias viesse. Os eruditos da Torá e dos Neviim, eles entendiam que Mashiach deveria vir mais ou menos na época que Yeshua veio, pelas profecias encontradas na Torá e no Tanar. Então, eles esperavam Mashiach. E havia algumas características que deveriam ser cumpridas por Mashiach. E uma delas era que qualquer rabino santo, qualquer tzadik, ele seria capaz de ressuscitar uma pessoa até o 3º dia. Mas que apenas Mashiach seria capaz de ressuscitar alguém a partir do 4º dia. Isso era o que a tradição judaica da época dizia. Por isso está escrito lá no Brit Hadashah que quando Yeshua soube que Lázaro estava doente, não foi imediatamente, mas esperou. Porque ele sabia o milagre que ele faria ali, e ele sabia que esse milagre seria sinal para muitos de que ele realmente era o Mashiach. E por isso, esse milagre especial causou tanta comoção no meio dos eruditos, dos estudiosos da época. Por isso esse milagre fez com que eles planejassem matar Yeshua e matar Lázaro também, porque era testemunha viva de um milagre que só Mashiach poderia fazer. Olha que coisa interessante, né? Mas por que então eles queriam matá-lo? Porque é muito interessante você entender o contexto histórico, né? Roma tinha conquistado Israel na época, e a filosofia de Roma, bélica de Roma, né, em relação a guerras e conquistas, era o seguinte: era a Pax Romana. Eles dominavam tal país, mas deixavam tudo acontecer normalmente, deixavam os reis, deixavam a religião daquele país. Eles queriam impostos, o domínio deles era na forma de impostos, era isso que eles queriam. E então o que acontecia? Os religiosos da época, eles viviam bem, eles tinham medo de que houvesse guerra, de que houvesse morte,
de que houvesse um transtorno geral e todo aquele sistema que estava funcionando deixasse de funcionar. E o que eles sabiam de Mashiach é que Mashiach viria para quê? Libertar Israel de todo o domínio. Eles não tinham entendido sobre Mashiach ben Yosef com sua missão expiatória e Mashiach ben David com a sua missão de reino, de estabelecimento de um novo reino. Eles não tinham entendido que ele precisava primeiro vir, como está lá em Daniel, primeiro vir para morrer e expiar, como Isaías 53 também mostra, e depois então vir como rei vitorioso, Mashiach ben David. Então eles temiam que tudo aquilo que eles tinham, aquela paz aparente que eles tinham, aquele domínio aparente que eles tinham, fosse transtornado. E por isso eles tentaram eliminar Yeshua, porque se ele fosse Mashiach ia causar um problema muito grande para eles. Isso a gente precisa entender de acordo com o contexto histórico social. E é isso que a gente vai ver quando a gente for estudar de forma mais profunda as nossas bases de fé. Cremos ainda que a Torá, o Pentateuco, é o conjunto de instruções e ensinamentos que o Eterno deu para que o homem possa viver de forma plena e tenha uma conduta moral elevada, amando a Adonai acima de todas as coisas e amando ao próximo como a si mesmo. Isso é óbvio, né? A nossa base é a Torá. Nós vivemos o judaísmo, mas o judaísmo da Torá, não o judaísmo rabínico do século 21. E o Sadoc fala algo interessantíssimo sobre isso, valiosíssimo, que é muito, muito, muito digno de nota. Eu vou voltar a isso depois, mas eu acho que algo que é digno de nota e que eu achei assim sensacional o que ele falou. Ele fala o seguinte, está lá na página, para quem quiser acompanhar, quem tiver o livro, né? Está na página 16, ele fala assim: de antemão, adianto que o judaísmo de Yeshua é bastante diferente do judaísmo rabínico da atualidade, razão pela qual esse não pode servir de modelo aos seguidores do Messias. Aliás, esse é um erro muito comum. As pessoas descobrem que Yeshua pregou o judaísmo e terminam por adotar práticas do judaísmo rabínico do século 21, sendo certo que esse está repleto de ensinos que foram duramente criticados por Yeshua. O judaísmo rabínico contemporâneo é sucessor do movimento farisaico, justamente os segmentos que atacaram Yeshua. Infere-se daí que o discípulo de Yeshua deve olhar para trás e investigar bíblica e historicamente o judaísmo praticado pelo Messias e seus primeiros alunos, descartando todas as doutrinas e tradições de homens contrárias à palavra do Eterno. Esse é o passo mais difícil, qual seja romper com as teologias romanas e rabínicas que impregnaram as mentes humanas e que tentam impedir que a verdade resplandeça. E a gente, no judaísmo messiânico, muitas vezes a gente se preocupa muito com as teologias romanas, que não batem com a Torá. E é certo, é correto fazer isso. Mas a gente não para pensar nas teologias rabínicas. Muitas vezes a gente passa a idolatrar o judaísmo e a gente se perde pelo caminho. Porque na própria Torá, em Deuteronômio 13, está escrito: esses são os mandamentos, não retireis nada e nem acrescenteis nada aos mandamentos. Está aqui, ó. Deuteronômio 13, eu vou ler aqui para vocês verem. Foi na Parashá Re'eh, e isso tem me impressionado muito. Está aqui, ó, 13:1. Tudo quanto eu vos ordeno, isso cuidareis de fazer. Não acrescentareis, nem diminuireis a isso nada. E o acrescentar vem primeiro, interessante, né? Não acrescentareis, nem diminuireis a isso nada. Essa tem que ser
o nosso modo de vivência, fazer o que está na Torá. E tudo aquilo que Yeshua ensinou, confere plenamente com o que está na Torá. E aí entra o próximo. Queremos que observar a Torá traz liberdade e não escravidão. Ela expressa princípios eternos de Adonai, jamais será alterada e substituída, e a ela não devemos acrescentar nem dela retirar nada. Devemos também usar a Torá como norte e filtro no estudo e aplicação das escrituras extra-bíblicas, interpretando-a em seu contexto histórico, cultural, original. Está bem claro, né? Não precisa nem explicar mais nada. Então, sempre procurando nos aprofundar, entender o espírito daquela lei, entender o que acontecia naquela época. E por isso nós resolvemos adotar esse livro. Nós temos uma grande admiração pelo Tzadok, porque ele faz isso de forma embasada. Ele não apenas fala, naquela época era assim, não, ele fala, em tal livro, de tal autenticidade, de tal data, está escrito que naquela época era assim. E isso é sensacional, gente, porque não é achismo, não é opinião. E aí, os pensamentos errados, as imaginações, né, elas se tornam muito mais difíceis de florescer no nosso meio, quando a coisa é embasada. Cremos no que as Escrituras nos ensinam sobre viver uma vida de vigilância em relação a Hassatan, seus shedim, demônios, e sua atuação na terra, inclusive no cuidado com as manifestações sobrenaturais operadas pelos falsos profetas. O que quer dizer isso? O próprio Yeshua, no Brit Hadashah, ele fala que Hassatan existe e que seus demônios existem. Negar isso é fazer Yeshua mentiroso, numa questão essencial, numa questão teológica essencial. Tzadok, aliás, tem um estudo muito bom, eu pude compartilhar com algumas pessoas do grupo sobre essa questão do Hassatan. Lembrando sempre que Hassatan tem poder sim, mas que em última instância o poder é nosso de ouvir o Yetzer Hará ou o Yetzer Hatov, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós estamos sobre essa terra por direito, nós temos um corpo, nós temos direito de escolher e nós devemos sempre escolher o bem. Então, se nós dissermos não a Hassatan, nos aproximarmos do Eterno, em consequência nos afastarmos dele, ele não vai ter poder sobre a nossa vida. O Eterno sim terá poder. Porque em última instância, quem tem o poder é o Eterno. Apenas algumas atitudes nossas, por causa do mau uso do nosso livre-arbítrio, dão direito legal a Hassatan de agir na nossa vida. E aí entra essa questão, as manifestações sobrenaturais operadas por falsos profetas. Infelizmente, isso é algo que existe, é algo que nós falaremos com mais profundidade mais tarde sobre isso. O que nós cremos em relação a Mashiach? Cremos que Yeshua ben Yosef, né, conhecido como Jesus de Nazaré, é o Mashiach. Inclusive, nós vamos estudar sobre esse nome, Yeshua, sobre o nome Jesus, né, porque muito é dito sobre isso. É pecado você chamar Yeshua de Jesus? É um questionamento que muita gente... É Yeshua, Yehoshua? Qual é o verdadeiro nome dele? Né? Como ele era chamado pela sua mãe, pelos seus discípulos? Isso é algo que todo mundo tem curiosidade, a gente vai estudar isso também. Então, cremos que ele é o Mashiach. Ele veio como homem, sendo uma Gaunim, uma Knume, e a gente vai estudar o que são esses nomes, tá? Memrá, que é Memrá, uma emanação de Adonai. Cremos nos vários textos das Escrituras, do Midrash e de diversas fontes rabínicas que atestam que o Espírito de Elohim é o próprio Espírito do Mashiach. Cremos que Mashiach nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, cumprindo e ensinando a Torá, realizou milagres e foi executado para a expiação do mundo e salvação daqueles que verdadeiramente se convertem ao seu caminho, fazendo techuvá ao Eterno. Porque nós cremos que o Brit Hadashah é autêntico, e porque nós cremos que as pequenas divergências que existem, né, a gente vai ver tudo isso,
os documentos mais antigos do Brit Hadashah, como eles foram encontrados, a época deles, a data deles, né? Como nós podemos atestar a autenticidade daquilo que está escrito ali, como nós podemos comparar os documentos antigos com os documentos atuais e ver que não tem praticamente nenhuma mudança, né? Então nós cremos sim no nascimento sobrenatural de Yeshua. Não crer nisso seria limitar o Eterno. O Eterno pode fazer o que Ele quiser. Ele criou o mundo. Ele não pode fazer uma criança nascer de uma virgem? Seria acreditar num Criador pequeno demais, fraco demais, frágil demais? Seria querer submeter o Criador à nossa lógica? E a gente precisa entender isso. As coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos, mas as ocultas pertencem ao Eterno. Tem muita coisa que, por mais que nós estudemos, nós não vamos conseguir abarcar com a nossa mente. Tem coisa que está acima da nossa compreensão. E tem coisa com a qual não vale a pena nós perdermos tempo em discussões infrutíferas, enquanto nós podemos estar nos enchendo do Eterno e estar lá fora, levando luz para o mundo. Tem tanta gente precisando de ajuda, precisando de solidariedade, precisando de apoio, precisando conhecer o Eterno, precisando conhecer Yeshua, precisando conhecer o plano maravilhoso de salvação do Eterno. E muitas vezes nós nos perdemos em discussões, né, que as pessoas chamam sobre sexo dos anjos, que não levam a nada. Que dentro dos nossos estudos nós possamos estar sempre indo à essência, ao centro, que é amor, verdade e justiça. E deixando de lado aquilo que é superficial, aquilo que é gravitacional. Porque nós, seres humanos, temos uma tendência, como o próprio Yeshua falou, de coar o mosquito e engolir o camelo. Aquilo que é conceito abstrato é muito mais difícil para nós do que lidar com regrinhas. Ah, estou de kippá, não estou de kippá, estou de touca, não estou de touca, minha roupa está assim, não está assim, é bênção tal, bênção. Gente, isso é importante? É importante, mas muito mais que importante é a gente aprender a essência. E nós vemos em Mashiach palavras essenciais. Uma vez eu li todos os evangelhos do Brit Hadashah, buscando palavras supérfluas, eu não encontrei nenhuma. São palavras de vida, como os próprios discípulos falaram com ele, né? E vocês também querem me abandonar? Quando muitos abandonaram Yeshua, vocês também vão me abandonar? E eles disseram, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então que a gente possa ter em mente, nos focar no que é essencial, no que é verdadeiro, no que é profundo, nos que nos leva a sermos luz para o mundo, no que nos leva a uma prática que vai contagiar o nosso próximo com o amor do Eterno, com a mensagem do Eterno, com a mensagem de Yeshua. Lembrando que o Eterno se revelou a nós através de Yeshua. E que se nós olharmos para Ele, nós vemos o reflexo daquele que nos criou, daquele que é infinito, onipotente, onipresente, o Ein Sof. Que tantas vezes é muito difícil, né, de nós concebermos aquele que não quis nem se definir por um nome. Quem és tu? Eu serei o que serei, ou seja, eu serei para você aquilo que você precisar que eu seja no momento que você precisar que eu seja. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque ele não tem limite. Muitas vezes a gente usa, né, os antropomorfismos para o Eterno, que ele tem face, que ele tem mão, que ele tem braço, né? E a gente vai falar sobre isso também no nosso curso. Então vamos lá. Cremos que Yeshua HaMashiach é a Torá encarnada, o Memra, o Verbo, a palavra que se fez carne. Assim como a Torá é o caminho, a verdade, a vida e a luz, o Mashiach também é o caminho, a verdade, a vida e a luz. Isso não precisa nem explicar, né? Cremos que o Mashiach não veio para criar uma nova religião, e esse é um ponto muito importante. Mas seus ensinos, doutrinas e práticas representam uma das correntes do pensamento judaico. No entanto, seus ensinamentos não podem ser confinados e aprisionados aos dogmas de qualquer religião. Isso é muito importante, gente. Ele veio à Terra como judeu, praticou o judaísmo, e é muito importante nós entendermos Yeshua à luz do judaísmo. E eu creio que é muito importante nós vivermos a Torá. E o judeu vive a Torá.
É muito importante isso. Interessante que ontem eu estava lendo aqui em Isaías uma profecia sobre Yeshua, Isaías 11. Olha só. No entanto, um ramo emergirá do tronco de Ishai, um broto crescerá de suas raízes. O espírito de Adonai repousará sobre ele, o espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e poder, o espírito do conhecimento e temor de Adonai. Ele será inspirado pelo temor de Adonai. Não julgará pelo que seus olhos veem, nem decidirá pelo que seus ouvidos ouvem, mas julgará o empobrecido com justiça e decidirá de modo imparcial pelos humildes da terra. Olha que coisa linda, né? E é interessante, e depois vai descrevendo, né, o que vai ser o reinado messiânico. Naquele dia, a raiz de Ishai, no 10, será como uma bandeira para os povos. Os goim a procurarão, né, os outros povos a procurarão, e o lugar onde ela descansa será glorioso. Naquele dia, Adonai levantará a mão novamente pela segunda vez, para reivindicar o remanescente de seu povo. Aí vai falando os povos, né? Ele içará uma bandeira para os goim, reunirá os dispersos de Israel, juntará os espalhados de Judá dos 4 cantos da terra. E é interessante que nessa passagem ele fala isso. Ele fala que Yeshua, que o Mashiach não é apenas, ele não é apenas para... Estou achando que não está carregando mais. Está carregando sim. Ele não é apenas para os judeus, mas que o seu conhecimento, o seu reinado vai se estender aos 4 cantos da terra. É isso que nós estamos falando aqui. Não veio para criar uma nova religião, como ele mesmo afirmou. Ele não veio para mudar a Torá. Mas os seus ensinamentos não podem ser apenas confinados aos judeus, mas a toda a terra, a essência. E nós temos que ter essa visão também de acolher, de abraçar, de amparar, porque o Eterno também nos promete que todos os povos virão a Jerusalém pedir que lhes seja ensinado sobre o Eterno. Nós cremos que o Pai ressuscitou corporalmente o Mashiach ao 3º dia. Cremos que ele ascendeu aos céus e com grande alegria esperamos seu retorno para inaugurar o reino de Elohim na terra. Em relação à salvação, nós cremos que por meio da morte de Yeshua HaMashiach, recebemos a salvação e a redenção dos nossos pecados. E a gente vai falar sobre salvação, sobre o que é salvação. Cremos que a salvação vem pela fé em Yeshua HaMashiach e não é obtida por nossas próprias obras, pois todos pecamos e carecemos da capará e da merrilá. O que é capará e merrilá? Expiação e perdão que nos foram dadas pelo Eterno por meio do sacrifício de Mashiach. É o Eterno que dá, mas por meio do sacrifício e expiação de Mashiach. Eu falei sobre isso de manhã. Se fôssemos rigorosamente julgados pela Torá, nós seríamos condenados, porque o único que não pecou até agora foi Yeshua Mashiach. E nisso a Torá é maravilhosa, porque ela não cria super-heróis. Muitas vezes o Midrash tenta transformar os nossos grandes heróis da fé, né, os nossos pais, em super-heróis. Mas a Torá, ela mostra de forma tão clara, tão simples, tão direta, que todos aqueles que foram os grandes, os nossos grandes antepassados, em que nós devemos sim nos espelhar, todos eles tiveram pecado. Todos eles, em todos eles é revelado algum pecado, alguma fraqueza. Isso é maravilhoso, porque nós entendemos que o tzadik não é aquele que não peca nunca, mas é aquele que se apega ao Eterno, que busca fazer com toda a força a sua vontade, que busca pedir perdão pelos seus pecados, que busca ser renovado, que busca o arrependimento, que busca levar um Kippur a sério. E ele é maravilhosamente perdoado pelo Eterno por meio da sua justiça, da cobertura, da expiação de Yeshua. Cremos que essa verdadeira fé se expressa no esforço real em viver e praticar os mandamentos da Torá.
É o que eu falei hoje de manhã. Aquele que verdadeiramente tem fé, ele vai fazer de tudo para buscar a santidade. Ele vai fazer de tudo para obedecer a Torá. E isso é um processo gradativo, a gente vai se aprofundando cada vez mais. Mas muitas vezes esse processo, ele não é linear. Às vezes a gente está mais perto, mais longe um pouquinho, mais perto. Mas no geral, aquele que busca, ele vai subindo a ladeira, né? Como está escrito em Provérbios, é muito, muito legal. O caminho do homem justo brilha cada dia mais, até atingir a plena luz, né? Quando ele é recebido pelo Eterno e seus anjos no Larrabá. A fé sem obediência é morta, porque não produz frutos. E Yeshua mesmo falou, pelos seus frutos os conhecereis. Se você não tem frutos, se você não vive uma vida de santidade, se você não vive uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de estudo da Torá, de estudo dos Ketuvim, Neviim, do Brit Hadashah, não adianta você dizer que tem fé, porque é mentira. Se a sua vida está mais voltada para as coisas do dia a dia, do mundo de Malhut, do que para as coisas do Eterno, não adianta você dizer que você tem fé, porque é mentira. A sua fé, se houver alguma, é muito insuficiente. Esse é o sinal. Yeshua falou, pelos seus frutos os conhecereis. Qual é o fruto que você está dando hoje? Agora é uma época assim, perfeita para você avaliar os seus frutos, para você avaliar a sua vida de fé, né? Eu passei para o pessoal do grupo um questionário, porque muitas vezes a gente fala em Elu, só um parênteses aqui, vamos fazer uma autoavaliação, vamos nos reconciliar com as pessoas com quem nós brigamos, vamos perdoar, vamos nos perdoar, vamos nos voltar para o Eterno, vamos rever nossos erros, vamos fazer techuvá, que é mudar de direção, né? Ir em direção ao Eterno, porque em geral quando nós estamos em pecado, errando, afastado deles, nós estamos indo para longe dele. Então vamos voltar para ele, nos voltar para ele, né? Mas às vezes isso é muito vago. Bom, eu vou sentar aqui agora e durante a próxima hora eu vou fazer uma reflexão sobre a minha vida e tal. Então esse questionário que foi dividido entre pecados contra o Eterno, pecados contra o próximo, pecados contra mim mesmo, ele vai ajudar você a fazer uma autoavaliação daquilo que você precisa se consertar. Gente, não tem tudo, são apenas algumas coisas que me vieram à mente. Inclusive eu gostaria de ter a ajuda de vocês para a gente completar esse questionário, colocar outras coisas, para ao longo dos anos a gente poder ir fazendo uma avaliação cada vez mais aprimorada. E aí não só avaliar, mas mudar. Techuvá é mudança de rumo, é volta para o Eterno. Porque não adianta você ver que está errado, sentir remorso, sentir culpa, se sentir mal e não tomar uma atitude proativa. Então vamos fazer isso gradativamente. Cremos que quem se converte a Hashem deve gradativamente praticar os mandamentos da Torá, santificando-se, separando-se daquilo que é errado, em busca de um relacionamento cada vez mais próximo do Eterno, como nos ordena o Shema. Como fazer isso? A gente vai ver isso nesse estudo também. Cremos, finalmente, que a salvação é universal, independente da origem genealógica e dos atos pregressos. Todos se convertem a Adonai por meio de Yeshua, se tornam um só povo, não devem ser discriminados e são chamados a viver uma vida de santidade e de amor na presença do Eterno. Esse ponto, gente, é muito importante. O próprio Eterno, ao longo da Torá e dos Neviim, ele clama, ele grita por meio dos seus profetas, por meio de Moshe, a que o estrangeiro que vive no meio do povo de Israel, que se alia ao povo de Israel, que quer viver debaixo do jugo do Eterno, a fé no Eterno, ele deve ser tratado como um deles. Existe até nessa paraxá tem regras bem específicas em relação a isso. Qualquer diferença, qualquer preconceito é pecado e é errado aos olhos do Eterno. E é assim que nós devemos ser. E a segunda coisa, e nisso é muito interessante porque o judaísmo fala muito sobre isso, o Baal Techuvá. O que é o Baal Techuvá? Baal Techuvá é aquele que não vivia uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de estudo da Torá, e que aí faz uma techuvá profunda e passa a viver essa vida.
O judaísmo tradicional nos diz que esse Baal Teshuvá, ele está acima dos tzadikim. Ele é considerado pelo Eterno acima dos tzadikim. O mérito dele é muito maior. Por quê? Porque ele conseguiu fazer a diferença na própria vida dele. Ele tem um mérito muito maior, ele deve ser muito mais considerado pelo grupo do que aqueles que nasceram na Torá, viveram na Torá e vão morrer na Torá. O que veio de uma vida de pecado, de uma vida de desconhecimento da Torá, de uma vida de não separação, de não santidade, e que começa a buscar, que realmente se converte à Torá, se converte ao Eterno e começa a viver uma vida de santidade, por esse, os céus se alegram, festejam e clamam, muito mais do que por qualquer outro, né? É o que Yeshua falou na parábola do filho pródigo, né? De uma outra forma, mas é isso, a festa foi para o filho que tinha se perdido e voltou. Na verdade, Yeshua não estava colocando nenhum conceito novo, o que ele estava colocando ali era simplesmente aquilo que a tradição judaica falava. Olha que coisa. Então, o próprio Rav Shaul falou, né, que em Yeshua não há mais judeu, nem grego, nem servo, nem senhor, nem homem, nem mulher, no sentido espiritual, tá? No sentido espiritual. Mas todos são um. E onde está realmente o Espírito do Eterno, o Espírito do Ruach HaKodesh, né? Ruach HaKodesh, que é uma palavra feminina, né? Ali a união. Ali há amor, ali há solidariedade. E esse é um dos frutos que é sinal de que, tanto individualmente como congregação, nós estamos fazendo a vontade do Eterno. Então, brevemente, né, eu levei mais ou menos quase uma hora para falar sobre o nosso credo, e eu quero começar agora a ler com vocês a introdução do livro do Tzadok. Eu me perguntei assim, como eu deveria fazer isso, como a coisa deveria ser feita, né? E para que a gente faça a coisa de uma forma bem objetiva e bem correta, eu vou escrevendo aqui as coisas importantes. Eu vou ler para vocês e comentar. Mas antes da gente começar aqui, deixa eu ver se tem algum comentário. Tem muito comentário, olha só. Shalom, boa tarde. Isso. Então vamos lá. Eu vou começar a ler esse livro. É esse livro aqui, né? Alguns têm em PDF, eu já enviei em PDF. O livro que foi enviado em PDF, ele tem algumas pequenas diferenças, porque essa última edição aqui, o Tzadok acrescentou mais coisa. E, segundo ele, já vai sair outro com mais coisa ainda acrescentada, porque ele, como vocês sabem, ele é um estudioso, né? E ele está constantemente aperfeiçoando o seu conhecimento. A biblioteca dele, assim, a coisa mais linda e mais incrível. Então, eu gostaria de ler a introdução e depois nós vamos passar, na semana que vem, diretamente ao capítulo sobre Yeshua. E depois nós vamos voltar aos outros capítulos também. Yeshua, o israelita que eu não conhecia. Na cidade de Belém, atual Palestina, encontra-se a igreja da Natividade, onde supostamente nasceu Jesus. Anos atrás, a igreja fez uma exposição de pinturas em que eram retratados vários tipos de Jesus das diversas nações. O Jesus americano, com traço típico, o Jesus árabe, o Jesus romano, de cabelo longo, né? Olhos azuis, louro, aquela face que a gente conhece, né? Jesus japonês, enfim, centenas, dezenas de quadros de Jesus. E aí nós temos que realmente pensar, será que realmente existiu esse homem galileu que viveu há 2000 anos atrás, conhecido mundialmente pelo nome de Jesus, que nós conhecemos pelo nome de Yeshua? Existem mais de 2000 religiões no mundo que pintam Yeshua a seu bel prazer, tomando o personagem histórico e construindo uma figura imaginária.
Se construir um Deus de barro é idolatria, será que não é idolatria construir um Deus de papel? A gente tem que pensar sobre isso, né? E aí o que acontece? Na verdade, é um ídolo, é um salvador pré-fabricado que é criado. Cada grupo pega as suas predileções e cria o seu Jesus conforme a sua vontade. E o objetivo desse livro é ver quem é realmente o Jesus histórico, o Yeshua histórico. Existem Jesus para todos os gostos: Jesus católico, protestante clássico, espírita, batista, pentecostal, gnóstico, esotérico, até mesmo umbandista. Se antes Jesus estava longe do terreiro de Macumba, agora tem estátuas do Redentor no centro de Candomblé e Umbanda, com direito a despacho e tudo. Ele virou uma espécie de produto em que o ser humano escolhe, de acordo com as suas crenças pessoais, aquele que lhe convém, tal como mercadoria escolhida nas prateleiras de supermercados. E a gente não quer isso. A gente quer chegar o mais próximo possível da verdade. Muitos livros já foram escritos sobre Jesus, sobre Yeshua. Mas como? Como que um homem só, que viveu de fato, pode receber personalidades tão distintas? Para a maioria das pessoas, não é importante buscar Yeshua como ele é realmente, mas é importante buscar como nós queremos que seja. Para a maioria das pessoas, elas querem adaptar Yeshua à sua vontade, aos seus gostos, ao seu comodismo. É o mito que se quer, e não o real. É o fictício, não o real. E essa, infelizmente, é a maioria das pessoas. Fico pensando que o homem ambiciona criar seu próprio Jesus porque não quer abrir mão da sua liberdade. Se o Yeshua real fosse diferente do ídolo pessoal criado, talvez isso exigisse um comportamento diferente de nós. Podia requerer que nós mudássemos como pessoas, porque nós somos mesquinhos, falhos e corruptos. Então, pela liberdade, é melhor que ele permaneça um ídolo de papel. Mesmo que de forma inconsciente, é isso que as pessoas pensam. Um Yeshua que não se intrometa na nossa vida e que não nos transforme em pessoas diferentes, que não nos chame a uma transformação radical, uma transformação profunda, a uma transformação de santificação, como o Yeshua real nos chama. Não obstante, ficar com Jesus imaginário, confiante na mantença da liberdade, é uma quimera, pois, como nos ensinou Leon Tolstói, não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. Creio que se deve buscar a qualquer custo a verdade, acautelando-se das convicções pessoais, dos mitos criados, dos dogmas incorporados e da multidividência pré-concebida. Multidividência pré-concebida. Aliás, estava certo Nietzsche quando afirmou que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Ou seja, vamos nos despir de tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós somos, com o objetivo de nos trazer comodismo, de nos trazer prazer, de nos deixar na mesmice. Vamos abrir nossa mente e vamos, através desse estudo, buscar quem é o Yeshua que se revelou a nós através das Escrituras, o Yeshua judeu. E isso vai ter um efeito, com certeza, transformador na nossa vida. Nós temos realmente essa tendência. Eu creio piamente que Yeshua morreu pelos meus pecados. Mas no que isso influencia na nossa vida? No que isso muda o nosso comportamento do dia a dia? Ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu creio piamente que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu vou continuar seguindo o meu caminho. Vou continuar seguindo o meu caminho de autossuficiência, de egocentrismo. Se você acredita no Yeshua assim e continua seguindo o teu caminho, você não está acreditando no verdadeiro Yeshua, você está acreditando num mito que foi criado na sua cabeça, possivelmente até pelo seu subconsciente. Em um mundo em que cada um escolhe seguir sua própria verdade,
passei a procurar, desculpem-me pelo pleonasmo, pela repetição, a verdadeira verdade. Já que creio na Bíblia como a palavra dada pelo Criador dos céus e da terra, bendito seja o teu nome, muito me incomodou saber que miríades de religiões professam mais de 2.000 espécies diferentes de Jesus, todas alegando que pregam a verdade. É um princípio elementar da lógica que duas afirmações contraditórias entre si não podem ser verdadeiras. A verdade é um conceito absoluto e não relativo. Com minha vaidade e orgulho intelectual, dizia para mim mesmo: o meu Jesus está certo, os outros estão errados. Quanta prepotência! Precisei calçar as sandálias da humildade, me despir das minhas concepções pessoais, para não buscar o Jesus que eu queria, mas sim o Salvador como ele realmente é. Necessitei de muita oração para alcançar a revelação do céu, unindo-me à razão. Revelação sem razão, gente, presta muita atenção nisso. Revelação sem razão é perigosa, já que o coração do homem é enganoso e corrupto e pode distorcer as mensagens divinas. Por outro lado, razão sem revelação, da'at, é como areia movediça, porquanto o homem que confia no seu intelecto tende a se afundar em sua própria autossuficiência. Revelação e razão são os pedais direito e esquerdo de uma bicicleta, que juntos proporcionam um impulso apropriado para o homem seguir seu trajeto existencial. E aí eu queria fazer um acréscimo, né? Me impressiona muito que no fato do esquema da árvore da vida, você tem Keter, né, com a coroa, você tem Hormá e Biná, que na verdade é sabedoria e entendimento. E aí, separado da árvore da vida, ao lado, você tem Da'at. O que é Da'at? Da'at é o conceito do conhecimento por si só. E infelizmente a gente vê muito isso dentro do judaísmo messiânico. A gente vê muito pessoas que querem conhecer, saber mais de judaísmo, saber, aprender teoricamente, mas que não ligam, como ele também fala, esse conhecimento, a revelação divina. Não pedem o Eterno que revele a verdade, não pedem o Eterno que esteja nos estudos, revelando aquilo que realmente deve ser coado do que não deve, revelando a forma com que o conhecimento deve ser visto. Conhecimento não é para a gente acumular pura e simplesmente. Conhecimento é bom, é maravilhoso. Conhecimento é maravilhoso. Mas não o conhecimento pelo conhecimento. Eu tenho visto muitas pessoas que se perderam ao longo desses 22 anos, porque eles começaram a se tornar verdadeiros aspiradores de conhecimento pelo conhecimento. Eu sei muito de judaísmo, porque rabino tal, porque no Talmud, porque no Shulchan Aruch, porque isso, porque aquilo, e que se esquecem de que o nosso chamado é a gente buscar a verdade, conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte para a ação, para uma vida abundante, para uma vida conforme o Eterno quer que nós vivamos, que nós vamos à essência, que nós vamos àquilo que é realmente essencial e verdadeiro. E o Tzadok aqui, ele nos fala da busca dele, né, que é muito interessante. Então, cuidado com o conhecimento que te leva a inchar o ego, a te tornar autossuficiente. Não, eu sei como é, eu conheço tudo, eu sei a Torá de cor, de trás para frente, da frente para trás. Eu. Não. Vamos realmente calçar as sandálias da humildade e nos despir das concepções pessoais para buscar aquele Yeshua que o Eterno quer que a gente conheça, para buscar a Torá da forma que o Eterno quer que a gente conheça. Nesse processo, agradeço ao Eterno por me revelar a verdade de acordo com a sua palavra, que muitas vezes tenha me achado em concordância com o ditado popular, a verdade dói. Nos meus ouvidos, as palavras de Sêneca pareciam profetas. É preciso dizer a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la. Isso é uma verdade, porque a verdade dói, gente. A verdade dói muito. E quanto mais cheio de ego nós tivermos, mais dói a verdade. Já me doeu muito ouvir certas verdades. Mas quando a gente ouve algo que dói,
ou a gente é confrontado com alguma coisa que nos dói, a gente tem que parar, pensar, refletir e ver, será que está me doendo tanto porque eu não quero me despir das minhas convicções pessoais, ou será que está tão difícil para mim porque realmente não tem nada a ver? Então eu ouvi, descobri o óbvio, que obviamente não é captado por todos. Da simplicidade, a sabedoria extrai seus tesouros. Descobri que Yeshua não foi um filósofo grego, um pastor pentecostal, um sofredor que está até hoje na cruz, um guru zen, um fundador de uma nova religião, um criador da igreja, um alorado romano, um revolucionário socialista. Não. Yeshua foi judeu. E eu creio que é por isso que nós todos estamos aqui nesse estudo, para aprender sobre quem Yeshua foi, sobre o que Yeshua aprendeu, o que Yeshua viveu, e aprendendo isso, a gente vai saber mais sobre quem Yeshua foi e sobre quem Yeshua é, ainda hoje. Até mesmo para os judeus é difícil reconhecer a judaicidade de Jesus, uma vez que as negras brumas da Igreja Católica e sua irmã, a Igreja Protestante, terminaram por ocultar o verdadeiro Yeshua. Isso é uma grande verdade. Uma vez eu li um texto excelente do Newton Bond, eu vou ver se eu trago aqui ou se eu mando para vocês, da dificuldade que o povo judeu tem de reconhecer Yeshua como dele, porque ele vê Yeshua como o do outro. Mas, no entanto, ele é dele. E séculos e séculos e séculos de tradição judaica reconhecendo Yeshua como o do outro, como o dos católicos, como o da Inquisição, como o do nazismo, torna quase impossível ao judeu tradicional ver Yeshua como dele. No entanto, Yeshua era judeu. Então, para meus irmãos judeus, é árduo aceitar que Yeshua seja o Messias de Israel, se em nome dele foram cometidas as maiores atrocidades que a história já conheceu. O Jesus católico protestante é louro, de olhos azuis, falante da língua grega, que veio para os judeus que o rejeitaram. Assim, ele também abandonou os judeus. Seus apóstolos criaram uma nova religião para a salvação dos gentios, deixando de lado o judaísmo. Nessa nova religião, os gentios tomaram o lugar dos judeus no reino. A igreja católico-protestante é um instrumento da salvação. O Antigo Testamento foi revogado pelo Novo, a lei foi substituída pela graça, as festas pagãs tomaram o lugar das festas bíblico-judaicas. Enfim, o cristianismo é o sucessor do judaísmo. Essa é a imagem do Jesus cristão, não de Yeshua. O Jesus cristão não corresponde ao verdadeiro Salvador da humanidade. Yeshua foi judeu e o Salvador do mundo é o Messias de Israel. Maravilhoso isso, né, gente? Em primeiro lugar, como um judeu falante de hebraico e aramaico, Jesus não podia se chamar Jesus. Como assim? A letra iota, né, o nosso J, não existe nem em hebraico nem em aramaico. Por conseguinte, nunca existiu um homem chamado Jesus, e sim Yeshua. O nome do Salvador foi alterado para que houvesse rompimento com todos os traços judaicos. Na cultura semita, o nome indica o caráter da pessoa. Daí, apagar o nome Yeshua equivale a destruir o seu caráter israelita, possibilitando a criação de um novo Salvador. A dissociação dos dois, entende? Moldado pela teologia cristã. Em verdade, Yeshua absolutamente não veio para criar uma nova religião, mas sim para ser o Messias de Israel, ofertando salvação a todo aquele que nele crê, independentemente dele ser judeu ou gentio. Yeshua nunca ordenou a criação do cristianismo, mas ele restaurou as bases do judaísmo. E aí, Tzadok falando, quando comecei a buscar a verdade, fui confrontado com essa verdade negociável. Yeshua e seus discípulos viveram o judaísmo, e aqueles que desejam seguir o Messias devem seguir os mesmos passos. De antemão, eu adianto que o judaísmo de Yeshua é bastante diferente do judaísmo da atualidade. Eu já li isso para vocês na introdução. Nesse livro,
o autor se pautou nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, como única fonte legítima de verdade, valendo-se de recursos acessórios, tais como dados históricos, arqueológicos, teológicos e linguísticos. E o convite é que você volte à verdade bíblica. Isso pode ser difícil, porque como Yeshua falou, estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Está lá em Mateus 7, 14. Quem segue a maioria geralmente se sente tranquilo, achando que está no caminho certo. Contudo, Yeshua afirmou em todas as letras que poucos encontram o caminho, ou seja, a minoria realmente o encontra. A maioria está errada, como ensinou Yeshua. Larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Está lá em Mateus 7,13. Que nós possamos ser aqueles que estejam do lado da minoria, aqueles que encontram o caminho. Gente, não é fácil. É preciso, além de estudar, orar e jejuar. E orar e jejuar são coisas judaicas, não são coisas cristãs. Não são práticas cristãs, são práticas judaicas, muito anteriores a Yeshua. E aí ele fala uma coisa muito interessante, um dito de Arthur Schopenhauer. Ele fala o seguinte: toda verdade passa por 3 estágios. No primeiro, ela é ridicularizada. No segundo, ela é rejeitada com violência. E no terceiro, ela é aceita como evidente por si própria. Que a gente encontre essa verdade à luz das Escrituras, sem os dogmas impostos por religiões humanas que criaram suas próprias verdades. Como diz o rabino Yehuda Halevi, questione a verdade nas coisas que você quer saber, para que seu cérebro atue e outros não atuem sobre ele. A gente pode sempre pedir ao Eterno: Eterno, eu vou estudar, eu vou fazer tal curso, eu vou ouvir tal preletor, eu vou ouvir tal rabino, eu vou ouvir tal pessoa, tal estudioso falando. Isso, gente, é para todo mundo. Me ajuda a reconhecer a verdade, me ajuda a filtrar a verdade. Não me deixa entrar em conhecimentos que não vêm de ti. É isso que eu tenho feito ao longo desses 22 anos de judaísmo messiânico. Muitas vezes, muitas verdades, mesmo dentro do próprio judaísmo messiânico, me foram sutilmente apresentadas. Pequenas mudanças sutis sobre quem é Yeshua, sobre quem é o Eterno, sobre como deve ser vivida a nossa prática de vida. E muitas vezes eu até me senti atraída por elas, mas eu sempre colocava em oração. E o Eterno nunca, porque Ele é amor, e o amor nunca deixa sem resposta, Ele nunca se furtou de me mostrar, de revelar, de trazer evidências, de trazer professores e de principalmente trazer a paz, a sua presença, o seu espírito, mostrando que o que está aqui, o que está aqui é imbatível. O que está aqui, gente, é imbatível. Então vamos confiar nessa palavra, que é a palavra do Eterno. E aí ele fala assim: confio que o Senhor há de lhe abrir os olhos para que a verdade lhe seja revelada tão clara como a luz do dia, e que haja libertação de todas as fortalezas na mente arquitetadas pelas malignas teologias de falsas religiões. Por fim, isso aqui é sensacional. Gostaria de lembrar um clássico da literatura que muito se relaciona com as diversas interpretações da Bíblia. Isso é, como as palavras podem ser distorcidas a tal ponto de se criar qualquer coisa com elas. Dizendo de outro modo, se mais de 2.000 religiões diferentes dizem que seguem a mesma Bíblia, então é evidente que as palavras das Escrituras são usadas de modo arbitrário para justificar diferentes dogmas. No livro Alice no País das Maravilhas, escrito em 1862 pelo inglês Lewis Carroll, o coelho branco Dumpty fala em tom debochado: quando uso uma palavra, essa significa apenas o que eu quero que signifique, nem mais nem menos. Respondeu Alice: a questão é que você
pode fazer com que as palavras signifiquem coisas diferentes. A questão é quem manda. Isso é tudo, disse o coelho Dante. A afirmação do coelho branco é de extrema profundidade em termos de religião, pois a Bíblia é interpretada de acordo com quem manda na vida daqueles que são mandados. Esse livro foi escrito para aqueles que não dobram seus joelhos aos mandamentos de homens, mas que se prostram a Adonai, o Criador dos céus e da terra. Não seja um convertido à religião de homens, mas um verdadeiro discípulo de Yeshua HaMashiach. Ele termina: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá em Yohanan 8:32. Essa foi a introdução do livro, que eu quis ler ela na íntegra, porque ele fala de coisas importantíssimas, coisas que eu acredito, e realmente a gente adotou esse livro, porque quando a gente lê as coisas que estão escritas, a gente fala assim, mas é nisso que eu acredito, é isso que é verdade. Gente, não é porque eu falo, porque A fala, porque B fala, porque C fala. Vamos provar que nós sejamos livres pensadores à luz da Torá, à luz das Escrituras, e que nós possamos realmente buscar no eterno sabedoria e entendimento para fazermos a vontade dele, para conhecermos a verdade dele. Deixa eu ver aqui os comentários. Não tem nenhuma pergunta? Alguma pergunta? Isso, eu queria falar com vocês o seguinte: quem ainda não está no grupo de estudos, por favor, envia o WhatsApp de vocês por mensagem direta, tá? Na página do Facebook dá para você mandar mensagem direta, não deixar o número nos comentários, porque pode acontecer alguma invasão e tal. O nosso número é 22 99999 5 vezes 9 70 86, tá? 22 5 vezes 9 70 86. Então, resumindo, o que nós vamos estudar é o Yeshua judaico. Existem muitos Yeshuas por aí, muitas nuances de Yeshua, muitos Yeshua conhecidos e desconhecidos, inclusive Yeshua sendo negado. Mas o que nós vamos estudar é o Yeshua à luz das Escrituras e à luz de documentos antigos e comprovadamente autênticos, que vão corroborar, que vão acrescentar ao nosso estudo. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o fim. Muito obrigado pelos seus comentários, tá? Você pode colocar também outras perguntas, outros questionamentos ao longo da semana, né? Até a semana que vem. Sugestões para o nosso estudo. Nós estamos assim, nós recebemos isso com muito carinho, com muita força, tá? E tá na hora, né, gente? Tá na hora. A gente vai fazer a Havdalah agora. Pedir ao Davi para fazer a Havdalah para a gente encerrar o Shabat. Muito obrigada. Fica com a gente. Semana que vem a gente vai começar a abordar exatamente o capítulo 9. Quem quiser já ir dando uma lidinha, né? O capítulo 9 do livro, que fala especificamente sobre Yeshua e quem é ele. Tá? Eu vou virar aqui para vocês verem. Tá o Davi aqui, o Samuel. Oi. A gente vai fazer a Havdalah agora. E primeiro eu vou ler aqui o Rimé no Sidur, em português. Eis que no Deus da minha salvação terei confiança, e assim não temerei, pois a minha força e o meu canto é o eterno Deus, e Ele foi a minha salvação. E tirareis água com regozijo das fontes da salvação. A Deus pertence a salvação. Sobre seu povo recai a sua bênção para sempre. O eterno dos exércitos esteja conosco. Que seja o nosso refúgio, Deus de Jacó. Ó eterno dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Eterno, salva-nos, ó Rei, responde-nos no dia em que te invocamos.
Para os judeus foi isso luz, alegria, regozijo e preciosidade. Assim seja conosco também. O copo da salvação alcançarei, em nome do Eterno proclamarei. Agora eu vou fazer uma oração para a gente fazer a rápida lá. Papai do céu, obrigado por esse Shabat. Obrigado pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos, pela sua Torá e pela sua salvação através do seu Filho. Obrigado, Papai do céu, por esse dia bom que o Senhor nos deu. Nos ajude, Papai do céu, a no Shabat que vem a gente guardar ele melhor ainda. Nos ajude, Papai do céu, nessa semana que se inicia, a fazer mais da sua vontade, a te alegrar mais e mais. Ó, Papai do céu, que nessa semana a gente possa te amar mais do que nós chamamos nessa semana anterior. E que assim nós nos aproximamos de ti mais e mais. Obrigado, Papai do céu, por essa semana e pelo seu Shabat. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei besamim borei minei besamim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei borei haaretz borei borei haaretz. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavdi ben kodesh lechol ben chor lechodesh ben Israel yamim ben yom hashevit yesheshet yameh hamaseh. Baruch atah Adonai hamavdi ben kodesh lechol. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que faz separar o santo do profano, a luz da escuridão, Israel dos demais povos. E o sétimo dia dos 6 dias de trabalho. Bendito sejas tu, Eterno, que separas o santo do profano. Amém. Amém. Gente, muito obrigada. Uma boa semana Shavuot para todos. Shavuot. E semana que vem, 10h30 da manhã, aqui na nossa página do Facebook, nós estaremos transmitindo nosso Shaharit Shabbat e às 17 horas novamente o nosso estudo. Muito obrigada. Shavuot.